Bom, gente, bom dia para vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, assim, ao Iago e ao Marcelo, né, por ter feito o convite para eu estar vindo falar aqui. Acho que é um momento bem oportuno até para a gente poder falar. Eu acho que isso tem tudo a ver com a psicanálise, que a psicanálise, falar um pouco mais alto, a psicanálise basicamente... a gente estava conversando sobre testá-lo, né? Do ar, né? Eu vou tentar falar um pouco mais alto, né? Assim, mas assim, acho que pensar a psicanálise é pensar exatamente em falar um pouco mais. Quem conhece os chavões da psicanálise sabe que fale um pouco mais sobre isso, né? Mas acho que poder falar é poder pensar a respeito das coisas. Embora a gente trabalhe no campo da psicologia, a gente trabalha muito pouco com a mente. A gente só mexe na mente pelo que está fora dela. A gente não sabe o que está acontecendo na mente. A gente sabe da mente porque a gente sabe dos comportamentos. A gente sabe da fala, que é um tipo de comportar, né? A gente sabe da escrita, das formas de manifestação exteriores da mente. Mas ninguém, de fato, tem né, acesso à mente. A gente tem acesso aos produtos dela, né? E falar é exatamente articular processos, né? Enfim. Antes de eu começar, eu queria só ter uma noção de quais são os períodos que estão aqui, porque aí eu adapto minha fala em função do que vocês estão vivendo, né? Se eu falar qualquer coisa aqui, talvez não toque tanto. Então, assim, só para ter noção, primeiro período, sétimo período... Ok, tem gente de todos aí, né? Ok? Todo mundo aqui conhece, se interessa por psicanálise, ou tem gente que tem dúvida, tem gente que prefere outros campos, mas está aqui também? Tem pessoas de outras também? Ok. Eu acho que isso é importante para que eu articule minha fala a partir de um lugar um pouco mais abrangente. Acho que se eu vir aqui fazer uma fala para psicanalistas de tal período, eu dificulto um pouco o nosso diálogo. E eu prezo muito pelo diálogo, muito mesmo. Enfim, para começar, eu acho que quando a gente fala de formação e transmissão em psicanálise, especificamente em psicanálise, a gente tem um baita de um quebra-cabeça. Porque existe uma questão chamada transmissão. É isso que vai criando um quebra-cabeça novo. Assim. Porque, em geral, quando a gente vive a nossa vida, sem ser só com a psicologia, tudo que a gente fala de formação, tirando o ensino fundamental e o ensino médio, porque ensino fundamental e médio, eles não têm uma finalidade técnica ou prática. Eles têm uma finalidade de preparação para que você possa tomar algumas decisões, aí sim, técnicas e práticas. Você vai para o ensino técnico, você vai fazer um curso preparatório, você vai fazer um ensino superior, no caso de vocês, né? E assim por diante. Então, até chegar no ensino médio, a gente está tendo curso para obtenção de conhecimento. O conhecimento vai sendo acumulado na gente, né? Depois disso que a gente começa a procurar outras vias, que são os cursos, as formações de ensino superior, os cursos técnicos e o que for. Mas o que a gente aprende no senso comum é que a formação, estou usando o primeiro termo da questão, que é a formação, é que a formação ela sempre vem por um certo acúmulo instrumental de saber. Né? Você faz um curso, qualquer curso que seja, um curso de costura, um curso de graduação em psicologia, um curso de medicina, um curso técnico, você acumula saber, conhecimento e também instrumentos para poder aplicar numa prática. Dá para entender isso? Alguém que tem mais conhecimento e está instrumentalizado, transforma esse saber num pacote. Esse pacote se chama curso. Você passa por esse curso, você tem um período mais teórico de obtenção de conhecimento um pouco talvez abstrato, introdutório, enfim, e depois você tem um período aí sim de um conhecimento aplicado, um conhecimento instrumental para poder estar botando a mão na massa, para usar essa expressão. Dá para entender? A gente faz isso em todos os lugares. Na internet agora está sendo assim, ensino à distância também é assim. A diferença é que o conhecimento está lá, não tem necessariamente uma pessoa mediando essa troca, às vezes é você que faz isso, eventualmente tem alguém, mas é você que está lá, junto com esse conhecimento, acumulando informação, juntando, se instrumentalizando. Para fazer psicologia é assim que funciona. Para fazer uma psiquiatria, pegar os campos psicologia, psiquiatria, psicanálise, psicologia é assim, você faz um curso de 5 anos, durante esse curso você vai obtendo conhecimentos instrumentalizando, você faz seus estágios e assim por diante, para poder ir para a prática, faz uma especialização depois, né? Psiquiatria, você faz um curso de medicina de 6 anos, você vai obtendo conhecimentos, se instrumentalizando, né?
E aí, quando a gente chega na psicanálise, você não se instrumentaliza dessa forma. Não tem alguém que faz um pacote e te entrega esse pacote. Existem esses pacotes. Você estuda psicanálise no curso de psicologia, você estuda psicanálise nos espaços de formação. Mas é nesse ponto que eu acho que tem uma diferença, e aí está a questão da transmissão. É aí que eu vou desenvolver um pouco mais, né? Quando a gente pensa na nossa formação em geral, tem gente aqui que gosta de outras práticas que não só a psicanálise, eu tá com dúvida, enfim. Inegavelmente, a formação, principalmente em psicologia, mas toda formação, ela exige, ela não prescinde, ou seja, ela não pode deixar de ter o espaço de troca. Tem que ter troca. A gente não funciona sem troca. Primeiro que somos seres sociais. Segundo, porque é fundamental para a elaboração de situações. Segundo, porque tem a passagem de um para outro, o quanto um conseguiu, o quanto o outro. Se vocês estudaram teorias sociais, de aprendizagem, está tudo ali, né? Então a gente precisa de trocas. Quem faz um curso de psicologia precisa muito mais ainda dessas trocas, porque nós lidamos com seres humanos. Então todas as propostas dentro da psicologia vão tocar nesse ponto de que a gente precisa de momentos para diálogo em conjunto, para trocar com o supervisor, mas também com os outros colegas, enfim. São essas trocas que nos ajudam a dar passos, a caminhar, né? Na psicanálise não é diferente. Então, quando a gente vai, né, você escolhe uma proposta clínica, qualquer que seja, não necessariamente você vai trabalhar com a proposta clínica, né? A psicanálise está dentro do campo das clínicas, mas você vai trabalhar com RH, com educação, com outras partes. Ainda assim, é importante que você tenha momentos de troca. Mas quando você chega nas propostas clínicas, esses momentos de troca são fundamentais ainda mais. Eu vou dizer que é quase pleonasmo, né? Porque é muito importante que a gente dialogue com os colegas que estão no mesmo campo que a gente, assim como com outros, né? Então, cada campo, gestalt terapia, humanista, comportamental, psicanalítico, junguiano, né, psicologia analítica e assim por diante, vai criando suas formas de realizar essa formação intersubjetiva ou não, né? Entre pessoas, aí, digamos assim. Você vê, por exemplo, quem se interessa pela gestalt terapia vai passar por uma formação com encontros vivenciais, experienciais, porque a proposta da gestalt terapia, quem conhece, né? A gestalt terapia é uma das propostas que tem um campo que fala da experiência consigo, da experiência com o outro, da vivência, né? Então, isso marca a formação do gestalt terapeuta. Ele vai passar por isso, ele tem que passar por isso para que ele possa pensar e trabalhar isso com o seu paciente, né? Agora, o pessoal comportamental também tem entrado nesse caminho, né, de fazer grupos para que possam discutir. A psicanálise também tem sua forma. É aí que entra a questão da transmissão. Porque, para a psicanálise, o conceito principal, fundante do campo, se chama inconsciente. E a gente não pode deixar ele de lado para pensar também a formação do psicanalista. É isso que o Freud colocou, é isso que se sacou por muito tempo e é isso que a gente tenta sustentar na prática. Não dá para pensar a formação em psicanálise só como um curso que eu venho e passo meu conteúdo para o outro. Porque aí eu estou considerando só a consciência. Alguma coisa de inconsciente também está em jogo nesse processo e é aí que vai a via da transmissão. E eu vou me permitir usar um exemplo pessoal da gente até, que eu acho que pode ajudar a entender. Um dia eu estou lá na minha, vivendo a vida, e eu recebo um recado de alguém que fala assim: Flávio, você poderia me ajudar, tudo bom? Meu nome é Agra, você poderia me ajudar a pensar um artigo, a revisar ele, a gente trabalhar junto em cima desse material? E aí, aquilo me colocou questões para falar dessa forma. Por que será que esse colega do campo entra em contato comigo para pedir para a gente trabalhar junto? É porque alguma coisa que eu não sei foi capturado por ele e ele supôs que seria importante que eu estivesse junto para a gente trabalhar. Aí a gente já está num outro nível. Porque não sei se ele sabe, eu também não sei, me senti implicada, a gente começa a trabalhar nisso, isso se desenvolve, isso vira questões novas. A gente não se conhecia. E de fato a gente não se conhecia. A gente começou a trabalhar sem se conhecer pessoalmente, né? Depois que a gente marcou conversas, trocas, né? Como é que é a formação e tal. Então, tem um elemento muito importante na psicanálise, e é isso que a gente considera, que se chama transferência.
E a transferência ela é inconsciente na medida que a gente não sabe muito bem por que a gente sabe que tem que ser. Isso aconteceu com Freud, no momento que o Freud estava começando seu trabalho, antes de nomear como psicanálise, quando ele começa a trocar cartas, que hoje a gente chama de e-mail ou mensagem, mas ele trocava cartas com o Fliess. Então, ele supunha que aquele outro médico poderia acolher suas questões e eles poderiam conversar sobre isso. O poder que estava em jogo não era o que o outro médico sabia, mas era a suposição que estava implícita na experiência do Freud. Essa suposição se chama transferência. A gente supõe que alguma coisa que a gente tem pode ser respondida pelo outro. E a gente convoca o outro a estar aí. A análise é assim. Essa é a distinção. Então, para pensar a formação em psicanálise, a gente ultrapassa o campo do curso de formação e entra no campo da transferência de trabalho. Da transferência que está em jogo nessa relação. Porque eu suponho alguma coisa. Eu sei de tudo que o Iago está me perguntando? Claro que não. Mas é o momento que essa suposição permite que nós dois possamos trabalhar. Porque eu começo a ver que é legal, tem alguma coisa importante para mim, isso também me captura e a gente vai trabalhando, assim. Tanto que depois a gente foi conversando, eu fui falando como isso me instigou a outros trabalhos também, a produzir artigo, a fazer um caminho que eu não fazia, né? Então, o campo transferencial é um campo, primeiro, que não é consciente, né? Ele é um campo que inclui elementos que a gente não dá conta e ele está dentro do contexto da psicanálise. Tudo bem? Até então tá de boa? Então, é nesse nível que a gente pensa. Então, por exemplo, não adianta eu chegar pra gente e falar assim, olha, vai fazer análise com tal pessoa porque é bom. Você só vai porque é bom na medida que você supõe que o que eu falo pode ser interessante, portanto, ou seja, já tem uma transferência comigo para que o outro tenha valor. Então, a gente está pensando nesse nível de questões. Não dá para eu chegar e simplesmente falar, faz com essa pessoa porque está no protocolo de formação do curso. Entende? Você não está sendo necessariamente conduzido pelas suas transferências nesse processo. É claro que isso pode ajudar, mas não necessariamente. Então, esse é um primeiro ponto da minha fala. Como é que isso apareceu no contexto da psicanálise? Assim, o Freud começou a psicanálise por volta de 1890, ali, nas suas discussões com Breuer, né? Ele foi fazer um tempo de acompanhamento do Charcot na França, para entender de hipnose, de inconsciente, que fenômeno é esse que se produz e a pessoa não tem consciência disso, né? Então, esse é o começo da psicanálise, enfim. Quando chega mais ou menos em 1910, que já são aí 20 anos do Freud produzindo, ele já escreveu Interpretação dos Sonhos, lições, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, os xistes, a metapsicologia não, metapsicologia 1914, psicopatologia da vida cotidiana. Então ele já tinha começado a trabalhar com a noção de inconsciente, já estava produzindo muito, analisando seus pacientes, escrevendo, e aí começa, bom, preciso pensar na formação dos psicanalistas, preciso organizar um pouco melhor a instituição psicanalítica. Então é no momento que se pensa na institucionalização que a questão da formação se coloca, né? E ele começa, constitui aí a IPA, né, que a gente conhece, a Associação Psicanalítica Internacional, aí que começa, por exemplo, olha uma transferência também importante nesse momento, que foi a transferência para o Jung, né? O Jung era alguém que estava estudando também no campo das psiquiatrias, como é que se diz, paquerava um pouco a ideia do inconsciente junto com a psicanálise, teve um bom encontro com Freud. Além disso, não era judeu, Freud, todo mundo que estava em torno dele era judeu. Isso era uma questão, porque a psicanálise, no primeiro momento, era muito judaica. E a gente sabe de todos os conflitos que se colocavam aí, do antissemitismo, né, e tal. E aí o Freud pensava que era importante que outras pessoas pudessem participar do campo para abrir, né, enfim. E o Jung era uma dessas pessoas. Ele tinha uma suposição no Jung, como alguém que poderia dar conta de caminhar um pouco com esse legado. Olha a noção de transferência colocada. Tem um texto do Freud chamado História do Movimento Psicanalítico, de 1912, eu acho, está lá por esses volumes 12, 13, que ele fala desse período, ele fala da frustração que ele teve com o Jung, porque ele supôs no Jung, mas o Jung não topou. Né? Então, assim, uma coisa é a gente supor, outra coisa é se o outro vai topar ou não esse trabalho conosco, né? O Jung não topou, o Jung queria construir um campo próprio, ele construiu a psicologia analítica, ele foi por outra via. E aí o Freud, enfim, foi construindo esse campo de formação.
no que diz respeito a como se forma um psicanalista. É um curso? Né? É uma especialização? O Freud, no primeiro momento, ele já sustentava que a formação do psicanalista ela começa na análise pessoal. Por que na análise pessoal e não num curso de formação, por exemplo? Porque a análise pessoal é o momento que você começa a pegar você mesmo como o seu problema, seu objeto de trabalho. Então, ele coloca isso em vários momentos, de que é analisando os próprios sonhos que a gente consegue entender a existência do inconsciente, os nossos conflitos, e a gente pode, enfim, por consequência, no futuro, atender outras pessoas. E aí os cursos vêm exatamente para ampliar isso, fortalecer isso, refletir sobre isso, elaborar a respeito disso, né? É claro que não importa tanto a ordem por onde você começa, mas não tem como não passar pela análise. E aí, isso vira um ponto num outro texto que ele vai comentar, quando um psicanalista chamado Otto Rank, por volta de 1920, 20 e poucos, foi processado porque ele não era médico psicanalista. Ele era psicanalista, mas ele era não médico. Ou seja, ele não era alguém que estava dentro do campo da medicina. Ele foi processado por isso, porque se supôs que, como psicanalista não sendo médico, ele seria um charlatão. Freud escreveu um texto chamado A Questão da Análise Leiga. É um texto enorme e muito bom. Né? Não é um texto exatamente difícil. É um texto que ele coloca ele conversando com uma outra pessoa. Né? O Freud cria um interlocutor que é crítico, é cético e está discutindo com ele. Por que a formação não pode ter um curso? Por que não pode ser médico? Por que não pode ser dessa maneira? E aí o Freud vai, ao longo do texto, explicando para esse interlocutor por que a análise pessoal seria mais interessante, por exemplo. Por que o começo tinha que ser a análise pessoal? Né? Ele não vai dizer que a pessoa não pode fazer medicina, ele não vai dizer que a pessoa não pode ser psicólogo, por exemplo, ou o que for. Ele diz assim, a gente não pode achar que tem que ser de tal graduação para que seja psicanalista, que tem uma obrigação, tá? Porque não é isso que faz o psicanalista funcionar, é a análise de si próprio. Ou seja, aí já tem uma interferência, porque ele está dizendo não é a instrumentalização do conhecimento que faz o psicanalista, né? Mas é uma análise de si, é um retorno às suas próprias profundezas, né? A instrumentalização serve como um apoio a tudo isso. Ele fala, é claro que uma pessoa que fez medicina pode ter um bom trabalho como psicanalista, contanto que ele faça análise, contanto que ele siga por um percurso de análise de si. Mas não significa que uma pessoa leiga, essa é a questão da análise leiga, um leigo que não fez medicina não possa também fazer a sua análise e ser um bom psicanalista. Pode ser. É essa a discussão, né? Enfim, isso se coloca como várias questões do campo, né? Quando chega na morte de Freud faleceu em 1939, e depois disso a IPA foi se estruturando, se organizando, a IPA começou como é que eu posso dizer, padronizar demais a formação do psicanalista, indo no sentido contrário do que o Freud estava colocando. Padronizar como? Tem que ter tantas sessões de análise, tem que ter supervisão de tanto tempo, tem que ter um consultório de tal cor, o divã tem que ser de tal tamanho, ele tem que estar diante da porta para que a pessoa, na hora que for embora, ela saia e nem olhe para o psicanalista. Né? Assim, tinha uma padronização muito rígida da formação. Né? Você parava a pensar, será que com tantas sessões de análise pessoal eu conseguirei dar conta dessas questões profundas que eu trago? Né? Ou seja, você padroniza um processo subjetivo. É uma tentativa. Né? Quando chega por volta dos anos 40, 50, quem entra com uma crítica mordaz diante disso é o Lacan. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Lacan ele já entra com uma crítica com muitos aspectos, né? Tempo de sessão, porque até a sessão tinha que ter 50 minutos, tudo era muito rígido nesse momento. Então Lacan entra, não, as sessões não tem que ter 50 minutos, elas têm que considerar um tempo subjetivo, elas podem acabar a qualquer momento, para que isso dê uma provocação a quem está falando. Imagina, você está falando e você sabe que a sessão tem 50 minutos, você vai enrolar para os 45 finais. O paciente fica ali a sessão inteira, meu tempo, eu estou pagando pelo meu tempo. Quando chega nos 5 minutos, então, doutor, tem um problema. Aí você fala, cara, é exatamente para não tratar. Então, a pressa, em termos de uma sessão de tempo variável, 30 minutos, 45, 20 e poucos,
faz com que a pessoa entenda que ela tem que falar. Ela não pode fugir de seu próprio inconsciente. Ela vai ter que dar um jeito nisso. Então tem muitas questões que ele foi colocando e uma delas era sobre a formação. Para dizer que a formação não era feita de forma padronizada. Então ele tenta retomar as questões freudianas para análise pessoal, né? E ele vai construir no campo dele, que eu pretendo falar um pouco mais também ali na frente. Né? Então, se a gente for pensar, o que está em questão nessa relação formação e transmissão da psicanálise é uma distinção entre instrumentalizar, dar instrumento para a pessoa atender, ou transmitir alguma coisa de uma novidade, algum processo que não estava dado a princípio. É esse antagonismo que está em questão na formação do psicanalista. Vou dar um exemplo. Há alguns anos, mais ou menos há 10 anos, algumas instituições tentaram, no Brasil, regulamentar a psicanálise como profissão. Né? Regulamentar um campo como profissão é exigir um conselho, um sindicato, um curso de formação e assim por diante, ou seja, padronizar. Né? A gente tem isso na psicologia. A psicologia é padronizada nesse sentido. Né? Ela tem um conselho, sindicato, ela tem tempo de graduação e assim por diante. E isso criou um rebuliço muito grande porque eram instituições, infelizmente, de cunho religioso que estavam fazendo isso. Porque era uma forma de tomar a psicanálise como uma via religiosa para trabalhar. Né? Não toda instituição religiosa faz isso, não é disso que se trata, mas havia algumas que se propunham a isso. E aí os conceitos psicanalíticos eram misturados com conceitos de questões religiosas, né? Por exemplo, id, ego, superego, todo mundo aqui já ouviu falar, né? De tomar o id como mal, o superego como bom, porque não é assim na psicanálise. O superego é um mal também. Exatamente, a gente sabe exatamente que as pessoas sofrem porque se cobram excessivamente. Então, o superego não é exatamente o bom, não existe bom dentro da psicanálise. A noção de bom, de felicidade, de bondade, de pureza, não comparece dentro da psicanálise. Né? Ela parte do princípio de que todos nós somos sofredores, somos ruins conosco mesmos, a gente tem que lidar com isso ao longo da experiência humana. A gente abre mão de muita coisa nossa para viver com o outro, porque senão a gente sairia destruindo tudo. Essa é uma das noções dentro do campo. E aí, nesse momento, muitas instituições da psicanálise foram contra e até hoje está nessa briga para que não se regulamente. Porque regulamentar é dizer, tem que ter tantas sessões, tem que ser dessa maneira e assim por diante. E aí você perde exatamente o elemento transmissão, o elemento inconsciente que está ali. Por exemplo, quando você está aqui, estamos nós todos aqui, e alguém está falando, alguém está colocando, isso não provoca todo mundo. Entende? Isso provoca alguns. Por que provoca alguns? Porque toca em alguns pontos dessas pessoas. E essas pessoas passam a supor algo ali, elas podem trabalhar por essa via, ou seja, alguma coisa de uma singularidade, de uma subjetividade muito própria, se coloca nessa formação. Né? Um outro ponto que vai se colocando é assim, a partir do momento que a gente está no processo, né, de formação em psicanálise, quem vai averiguar que a gente virou psicanalista? Né? Um curso faz isso. Um curso, quando a gente se forma, no final ele fala, você agora você passou de uma instância em que você era outra coisa e passou a ser isso. Dá para entender? Você era um leigo, você virou um psicólogo, uma psicóloga, você era uma outra coisa, né? Você é exatamente alguém de fora, uma instituição que te nomeia como passando. E isso é muito importante, não estou dizendo que não seja, é muito importante porque aí a gente regula as relações, a gente diz quem é, quem não é, enfim. Mas dentro da psicanálise, se alguém vira e diz você é, qual é o poder dessa pessoa para dizer que a outra chegou a bom tempo da sua própria relação consigo próprio ao ponto de poder atuar ali? Então a psicanálise ela vai colocando, principalmente depois dos movimentos do Lacan, uma das frases do Lacan, por exemplo, muito clássica nesse sentido, né, chama-se assim, o analista se autoriza de si mesmo. Vou utilizar essa frase, é uma frase bem com algumas questões aí.
Mas o que ela traz em seu bojo? Que ninguém autoriza ninguém a ser psicanalista. Porque se eu autorizar alguém a ser psicanalista, eu viro o pai dessa pessoa. Dá para entender? Se eu sou o pai dessa pessoa, essa pessoa está dependente de mim. Se ela está dependente de mim, ela não consegue fazer seu caminho próprio. Entende o conjunto de questões que estão colocadas? Né? Ao mesmo tempo, é claro que ela só se autoriza na medida em que ela está com outras pessoas trabalhando suas questões. E toda formação no que diz respeito à Constituição, Constituição que eu falo do psicanalista, toca nisso. Né? Por exemplo, quando você vai para uma escola, para uma associação de psicanálise que trabalha por esse viés, o que está em questão não é quanto tempo você fez, portanto, certificação e tal, mas é exatamente os contatos que você tem nesse espaço, o quanto esses contatos provocam interferência na sua subjetividade, te provocam questões de trabalho, te fazem ir para a sua análise e refletir sobre outros pontos que você tem. Isso vai virando a formação do psicanalista, que é uma formação permanente. Dá para entender? É uma formação de percurso, de um tempo, né? E eu vou usar um outro exemplo, mas aí já mais pessoal, para ajudar a entender um pouco isso, assim. Quando eu me graduei em 2009, mestrado e tal, enfim, eu já estava fazendo análise desde o final de curso, tentava ter contato, já me aproximava da escola de psicanálise, que eu participo da Lacaniana, lá em Vitória. E aí, bom, entrei na análise, fui fazendo meu percurso, construindo trabalho, passei por diferentes serviços, até o momento, inclusive pela faculdade, dando aula, até o momento que eu falei, bom, agora eu acho que eu consigo me autorizar a estar no consultório. Demorou. Porque no começo eu ficava com vergonha de entregar cartão, então tinha uma vergonha que eu não conseguia entender que vergonha era essa. Eu tinha que trabalhar essa vergonha, esse mal-estar, né? As pessoas perguntavam, você está no consultório? Tô no consultório. Né? Até o momento que eu pude, aí sim, depois de tempo de análise, de formação, de estudo, de trocas, assumir isso. E aí, quando eu começo a atender os pacientes, depois de algum tempo atendendo, eu já vi que minha análise não era suficiente para eu trabalhar algumas questões que surgiam. Porque a análise, o foco dela é analisar a si próprio. É sempre a si próprio. Não o que você deve fazer na sua vida. A análise nunca vai fazer isso, né? Existem outras propostas que trabalham nessa perspectiva. Construir habilidades, aprender a lidar com isso, né? A própria psicologia positiva traz muitas habilidades nesse sentido, né? Acho que é como que cada campo tem sua maneira de tratar essas questões, né? Estou falando dessa forma e eu faço questão de falar dos outros campos porque eu não tenho uma postura excludente, separatista. Pelo contrário, são formas diferentes. Eu acho que a gente tem que fortalecer o nosso campo de trabalho, que é a psicologia, digamos assim, né? O campo das práticas psi. Acho que respeito é fundamental. Mas tem essa distinção, né? Um analista nunca vai dizer, vamos pensar dessa forma, vamos construir essas habilidades. Ele nunca vai do psiquismo para frente, ele vai sempre do psiquismo para dentro. Então é mais ou menos assim, tudo que você levar para a análise vai virar, qual é a sua parte nisso? O que você tem a ver com isso? Onde que isso toca em você? Entende? Sempre voltando para os seus processos. E aí eu já estava com algumas questões que eu falo assim, nossa, eu levo meus pacientes para análise, entre aspas, metaforicamente falando, mas tudo vira as minhas questões, óbvio, a análise é isso. Só que eu queria pensar os pacientes. E aí eu falei, tá na hora de procurar uma supervisão. Né? E aí eu pensei, quem eu procuro como supervisor? Né? Porque, bom, eu vou perguntar para o meu analista, eu vou perguntar para alguém, e eu fiquei com isso por um tempo. Até que um dia eu estava na análise, e aí eu vou falar um pouco desse processo, né? Eu estava na análise, já no meu momento estressado, e falei, putz, cara, a psicanálise é uma pedra no sapato, né? Você tem que lidar com cada situação dentro dela, tudo é você tem que lidar com suas questões, né, o tempo todo. Então, isso fere o ego da pessoa o tempo todo, porque a gente quer sofrer, né? A psicanálise, ela volta o tempo todo para você. E isso é interessante, porque você baixa a sua bola também, você deixa de ser super egóico, né? Nos dois sentidos disso. O super ego de cobranças, mas também de achar que você é super alguma coisa. A gente não é, a gente é... Qualquer coisinha aí tá valendo. E aí quando eu falei isso, nossa, a psicanálise é uma pedra no sapato, eu lembrei, olha o processo, eu lembrei de um texto num evento da escola que um dos psicanalistas escreveu chamado Pedrinha no Sapato. Era um texto que ele estava falando de um paciente que vivia a vida como se estivesse com essa pedrinha no sapato. E ele não sabia o que fazer. Todo mundo sabe aqui que quando aparece um cisco dentro do sapato, um cisco, que nem aquele no olho, é terrível.
Então, basta um cisco para a gente ficar ali, nossa, tem uma coisa dentro do meu pé, junto com esse sapato, né? Do meu pé é difícil, mas dentro do sapato, né? Enfim. E aquilo me provocou. Eu fiquei com aquilo, cara, bom, eu tô com essa pedrinha no sapato. Ele falou de pedrinha no sapato, eu vou ver o que rola de pedra no sapato pra gente conversar. E essa foi a primeira supervisão. Eu falava, pô, eu gostaria de conversar com você, podemos e tal? E aí eu falei, bom, eu tô te procurando, porque, bom, lembrei de uma questão, tem algumas questões minhas, essa pedra no sapato. E aí a gente foi trocando isso, ele topou a minha suposição de que poderíamos conversar sobre a psicanálise a partir da perspectiva da pedrinha no sapato, e estamos nós trabalhando. Entende? Assim, isso faz com que o meu processo seja único. Acho que é essa a distinção. É único. Quem é que vai passar por pedrinha no sapato? É claro, eu estou falando disso aqui. Isso vai tocando. Eu vejo uma pessoa ou outra se sentindo afetado por isso. Isso provoca alguma coisa em algumas pessoas. Então, é por essa via que a gente vai entendendo o campo da transmissão. E aí, quando o Lacan ele vai construindo uma outra forma, eu estou falando do Lacan porque é o Lacan que deu alguns desenvolvimentos diferentes a isso, né? Quando o Lacan ele vai pensando na formação, ele coloca algumas propostas, como, por exemplo, colocar duas aqui, que até a gente estava conversando antes. Assim. Uma delas é o cartel. Quando você entra na escola de psicanálise, uma das propostas dentro do campo lacaniano é a ideia do cartel. Cartel, vulgo, grupo de estudo. Qual que é a diferença do grupo de estudo? Você faz grupo de estudo para quê? Para acumular conhecimento, para se instrumentalizar, não é isso? Não estou falando grupo de vivência não, gente. Porque grupo de vivência, o objetivo é passar por vivências, trocar, né, experimentar, falar dos seus afetos. Né? A gente tem biodança, a gente tem vários outros grupos, né, que fazem isso. Mas o grupo de estudo geralmente vamos estudar um texto, vamos acumular conhecimento, vamos trocar esse conhecimento. Né? E aí, o Lacan propõe um cartel no sentido não de fazer um grupo de estudo, mas cartel ele diz respeito tanto a né? Mas também cartel é esse material que fica na porta, que ela liga a porta à parede, e ele faz a dobradiça. Né? Então, é essa dobradiça que é a noção do cartel. Dobradiça entre o quê? Dobradiça entre sua análise pessoal e o estudo com os outros. Então, a ideia não é um grupo de estudo, é estar num espaço de estudo que possa te tocar de alguma forma, que isso te provoque questões que não são necessariamente da ordem do estudo, mas são da ordem de se analisar para seguir em frente com suas questões. Então o cartel ele faz essa dobradiça entre grupo de estudo e análise, em conjunto, entende? Com algumas pessoas, porque a gente está ali conversando, isso provoca alguma coisa, provoca algum efeito, eu posso levar isso para análise, eu posso colocar isso no cartel, a gente discute, isso provoca no outro algumas questões, né? Eu lembro de estar em um cartel que teve um determinado conflito de horários, dificuldades, e aquilo me provocou tantas questões que eu tinha que elaborar, eu tinha que escrever texto sobre isso, eu tinha que ir para a análise para pensar. Então, é esse processo que faz com que eu me volte, mais uma vez, para mim, para os meus processos subjetivos, para mim, enquanto analisar a mim mesmo. Né? Então, os cartéis são esse processo de trabalho que inclui pessoas que se organizam, né? se decidem trabalhar umas com as outras, ou seja, há um processo transferencial em jogo. Quando eu estou falando processo transferencial, tá de boa? Entende que tem alguma coisa que provoca, não necessariamente a gente tem controle disso, mas acha interessante, a gente vai fisgado, a gente se fisga, né? Tá tudo bem? E ele serve para, depois de algum tempo, a gente poder elaborar algumas dessas questões e passar adiante para a escola para poder discutir e, obviamente, provocar também a escola a um trabalho. Dá para entender? Um outro processo que ele falou, aí já é muito mais complexo até, não que o outro não seja, é a ideia do passe. Né? O que é o passe? O passe é o termo que o Lacan utilizou para falar de um processo, para colocar no lugar da conclusão do curso de psicanalista. Ao invés de chegar para mim alguém e falar, olha, você concluiu o seu curso de psicanalista, você é um psicanalista, o passe é você, no seu processo, entende que alguma coisa passou adiante e você quer compartilhar isso no espaço da escola. Entende? É você que se autoriza a falar de que você entende que alguma coisa nova se colocou
enquanto psicanálise. Percebe a distinção de uma coisa para outra? Cada instituição psicanalítica que segue a orientação do Lacan tem uma forma de pensar o passe, né? Os cartéis também, mas o passe. Né? E aí, mas, em geral, o passe é um testemunho de alguém que fez análise por algum tempo, que passou por determinadas questões, se permitiu algumas coisas, inclusive falar disso para as outras pessoas que estão no campo. Como isso vai acontecer depende de instituição para instituição. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Antes de chegar no exemplo, ele tem etapas, tá? E cada instituição cria essas etapas. Assim, essa pessoa que fez a análise por algum tempo vai falar para outras pessoas sobre isso. Essas outras pessoas vão ver se isso ecoa questões para elas também, inclusive transferenciais. Isso vai ser elaborado, trocado, passado para outras pessoas. E aí você tem todo um percurso de interferências subjetivas. Tudo bem? Eu participei há algum tempo de um testemunho desse passe, né? Em que uma moça, uma pessoa que havia feito a análise por muito tempo, né? Ela fez a análise ao longo da sua formação de trabalho, trabalhando, atendendo, fazendo análise, fazendo supervisão, né? E ela fez passou por esse procedimento do passe. E aí, a partir do momento que ela fez isso, ela vai para os lugares falando um pouco disso. É como se fosse de fato, um testemunho da minha experiência com a minha análise para que ver se isso toca nas suas experiências com as suas análises. Dá para entender? Então ela foi contando sobre como era a vida dela, como que foi a análise, como que isso foi importante em algumas circunstâncias, por exemplo, da relação que ela tinha com a mãe, uma questão da feminilidade era muito importante para ela, da maternidade, uma pessoa que se cobrava muito, muito rigorosa, muito rígida, né? E aí ela vai falando para essas pessoas que estão ouvindo esse testemunho de processos. E ela falou, né, de como que, o fato de que questões dentro da psicanálise, né, todos os filhos tinham a letra S como primeira letra do nome, como que isso era uma questão, por que os pais decidiram colocar todo mundo com S, aquelas famílias, né, que todo mundo tem um nome parecido, né, de como que isso dava para ela uma impressão ruim, do quanto que ela não se sentia investida pelos pais e do que ela teve que fazer para não ficar nessa posição vitimada, né, do ultrapassamento que ela teve que dar na sua relação familiar, do quanto que ela se sentia fragilizada e ela teve que fazer alguns riscos na vida dela, né, indo para alguns lugares montanhosos, passeios, viagens, que o pessoal falava assim, olha, você não vai conseguir, é melhor não ir. Ela, eu sei que eu não vou, mas eu vou tentar. E aí havia uns enfrentamentos, né? Enfim, quando ela fala disso, isso provoca nas pessoas outras questões. E aí as pessoas vão comentando um pouco sobre essas experiências que obviamente vão contribuir para o processo delas. Tá? Então, dá para entender? Ela se tornou psicanalista por fazer o passe? Não, não é isso. Ela já é psicanalista, ela já atua como psicanalista. Mas esse passe permite com que a psicanálise avance com as suas próprias questões, para que não caia na ideia de uma regulamentação. Né? Regulamentação no sentido de que tem que ser tanto tempo, tem que ser dessa forma e assim por diante. Então, eu acho que é por essa via que a gente pode pensar a questão da transmissão em psicanálise. Né? A transmissão ela é algo da ordem inconsciente, porque nem tudo que eu falo toca todo mundo, mas algumas coisas que eu falo tocam algumas pessoas. Então, não é todo mundo que está afeito a tudo, é singular. Né? Outra coisa, há um processo que a gente não tem controle dele. Tanto não tem controle que eu não sei o que vem a partir do momento que eu falo. Né? Eu não sei as consequências, mas eu tenho que fazer esse movimento para que isso provoque nos outros alguma questão. Né? Então, é um campo que tenta, a partir disso, refletir sobre o que é ser singular. Então, o ofício de psicanalista é um ofício que tenta sustentar a singularidade, apesar de todas as formalizações, regulamentações possíveis. Isso tem problemas? Tem. Isso tem dificuldades? Tem. Isso tem. Porque é difícil lidar com isso. A gente procura massa, a gente gosta de massificação, a gente gosta de grupo, a gente gosta de que alguém nos diga, você conseguiu. Né? A gente gosta de que um outro possa fazer isso. Né? Como é que eu posso dizer? É o coach do coach do coach do coach, é o psicólogo do psicólogo do psicólogo do psicólogo, né?
Então, você está aqui atendendo seu paciente, você está angustiado, você procura o seu para que ele te autorize e te reconheça. Ele procura o dele. Então, isso mostra como nós estamos o tempo todo lidando com o reconhecimento do outro. A gente quer que o outro nos reconheça. Fora da psicologia também, a gente faz uma coisa, a gente procura pai e mãe, a gente sofre porque pai e mãe não nos reconhecem. Ou seja, a gente está o tempo todo querendo que um outro possa saber um pouco mais que a gente, para que nos diga que a gente está fazendo certo. Isso é muito bonito por um lado, porque mostra como a gente está relacionado aos outros. Isso é muito complicado por outro lado, porque isso espera da gente que o outro sempre esteja vivo do nosso lado. Então, é por essa via que a psicanálise tenta quebrar um pouco isso. Por isso que se autoriza de si mesmo, mas tem que ter outras pessoas, não para dizer que você conseguiu, né? Para dizer que você tem que pensar melhor, né? Eu ia para a supervisão, levava um caso que eu estou atendendo, ele não fala isso aí, você fez uma boa intervenção. Ele fala, qual que é a sua nessa intervenção? Vamos conversar melhor. Ou seja, volta mais uma vez, pensa um pouco mais, qual que é a sua relação com esse campo. É angustiante? É. Mas é impressionante, porque isso produz uma pessoa que vai a cada vez mais se autorizando a fazer coisas diferenciadas no seu trabalho. Dá para entender isso? Né? Então, acho que é por essa via que eu consigo, pelo menos até o momento, pensar essa questão da transmissão. Antes de vir para essa fala, eu estava sondando um pouco como que acontece em outras abordagens, por exemplo. Eu encontrei, por exemplo, a Associação Junguiana, né? No Brasil, e aí você entra, a formação é uma formação. Eles tentam também pensar nisso, mas a formação é tanto tempo de sessões, está lá dito, né? Tanto tempo de sessões, supervisões de tanto tempo, etc. Se a pessoa já tiver prática clínica de 2 anos, ela pode estar procurando e tentando fazer isso e aquilo, né? Entretanto, para fazer, ela tem que passar por uma entrevista. Aí são as formas de tentar avaliar, mas existe uma formatação, né? Existem os cursos de psicanálise por aí, né? Psicanálise por 2 anos, carteirinha de psicanalista. É uma formação? É. Forma psicanalistas? Forma, ó. Afinal de contas, está dizendo que forma. Mas não é a formação que se propõe dentro desse campo que eu estou falando, né? Porque você faz... Eu lembro de uma paciente que chegou, ela procurou um espaço desse, ela falava, são tantas sessões que eu tenho que fazer, e eles propõem que sejam dessa forma, o valor é tanto. Então tudo era padronizado até o valor. Quem conhece psicanálise sabe que nem o valor é padronizado, né? Os valores mudam para cada paciente e os valores mudam ao longo do tratamento com o paciente. E eles mudam de acordo com as questões que estão em jogo. Se eu vejo que é um paciente que não consegue falar de valores, eu não vou falar o valor necessariamente para ele. A gente vai colocar isso como questão de trabalho. Tudo vira questão de trabalho, né? A análise é um desses campos que coloca qualquer processo, quando eu falo qualquer, é sem exceção, qualquer processo em questão, né? Contanto que a gente possa trabalhar e se implicar neles, né? E aí eu acho que vai entrando na via de uma transmissão, da construção de algo singular e assim por diante. Tudo bem? Acho que tentei dar um contorno para essa questão, espero contribuir. A gente vai conversando melhor nas dúvidas aí, nas questões. Obrigado. Valeu.